Pessoal, eu passei para vocês um capítulo aqui desse livro. A gente viu o capítulo 19 e na verdade, a gente viu o capítulo 18 do nosso livro e depois eu passei o capítulo 19, certo? Nosso livro aqui de filosofia, vocês todos receberam. E eu queria dar um panorama geral sobre esse capítulo 19, que foi o último que eu passei para vocês. A última atividade foi baseada nesse capítulo aqui. Então vejam só. Se o capítulo, o último que a gente viu, sobre política que a gente tratou do ponto de vista, eu falei para vocês, foi o capítulo 17, a gente tratou do ponto de vista filosófico, científico, de certa forma, que é política como viu Aristóteles, tratada como ciência. Não é política partidária, não tem a ver com ideologia, é a ciência política. Então, esse capítulo 17, a construção da democracia, a gente já viu, e eu passei atividades para vocês de todas essas, do capítulo 17 todo, todas essas atividades da página 241, vocês já viram. Agora, a gente pula o capítulo 18 e a gente vai para o capítulo 19. Então, o capítulo 19, política antiga e medieval, foi baseado nesse capítulo que eu passei a última atividade para vocês. Então, aqui eu queria passar uma visão geral para vocês, uma visão panorâmica desse capítulo, para facilitar a leitura e a compreensão de vocês. Então, olhem só. A gente tratou sobre política de modo geral, em termos dos seus conceitos, o que é a política. E agora, a gente, nesse capítulo, se detém um pouco naquilo que disseram os grandes filósofos. Então, a política, num sentido, foi inaugurada por Aristóteles, quando ele escreveu o livro A Política, que é um daqueles livros clássicos, o livro em que ele passa ou expõe a ideia do que vem a ser política, nesse sentido que eu falei, nesse sentido científico. Então, a política nesse sentido nasceu na Grécia, com a ideia de democracia. E Aristóteles foi o seu principal expoente. Então, foram esses gregos os primeiros a filosofar, assim como foram eles os primeiros a refletir criticamente sobre política. Então, aí a gente tem de se transportar para Atenas no período clássico, em que houve aqueles grandes legisladores chamados Drácon, Solon e Clístenes. Então, ali já se começa a conceber uma ideia de Estado e se começa a praticar o que viria mais tarde a ser chamado de democracia. Demos, palavra grega para povo, e cracia da palavra do termo krateo, que é grego também, que tem a ver com poder. Então, uma série de coisas contribuíram para isso. A Grécia os gregos eram muito dados à retórica, por exemplo. A vida grega revolvia em torno do ágora, que era a praça, o significado dessa palavra grega. Eles se envolviam em debates, em persuasão, em cada um defendendo o seu ponto de vista, a sua visão. Isso contribuiu para que, ou isso amadureceu, de certa forma, os gregos
para que eles desenvolvessem uma teoria política. Platão foi um desses. O livro A República, de Platão, por exemplo, traz essa... já mostra o nível do amadurecimento alcançado pelos gregos, e amadurecimento personificado por Platão. Então, o pensamento político de Platão se encontra principalmente na obra A República, que talvez seja o livro mais conhecido dele, certamente é o livro mais conhecido, e o livro Leis. Então, em estilo agradável e até poético de certa forma, e usando alegorias como Platão faz na República, ele escreveu diálogos em que Sócrates, que era o seu mestre, é o seu principal personagem. É como se ele falasse por meio de Sócrates. Então aqui vocês vão ver, na página do 257 do capítulo 19, há uma explicação, se fala sobre a utopia platônica, a República. No livro 7 da República, os capítulos Platão chama de livros. O que nós chamaríamos de capítulos, Platão chama de livros. Então, aqui ele usa, no livro 7 da República, ele ilustra o seu pensamento político com a alegoria chamada Alegoria da Caverna. Eu já expliquei para vocês, na verdade já expliquei para todas as turmas, e para vocês eu expliquei, se não nesse ano, no ano passado, vocês do terceiro ano, eu expliquei o que foi a alegoria da caverna e mostrei o significado disso tanto para a filosofia de Platão como para a própria ideia de educação que ele tinha. Então, se vocês lerem esse livro, quer dizer, esse capítulo apenas, capítulo pequeno, deve ter umas 4, 5 páginas, vocês vão ter ver o que seria essa utopia de Platão. Claro, lendo aqui o capítulo, essa página, vai ficar mais clara a leitura de Platão. Então, Platão tem em vista preparar e encaminhar indivíduos para exercerem funções fundamentais da vida coletiva em 3 classes de atividades divididas da seguinte forma, aqui de acordo com o livro: até os 20 anos, todos seriam educados da mesma maneira. Essa é a visão de educação de Platão. Os demais continuam os estudos por mais 10 anos. E até a segunda seleção, aqueles que têm alma de prata, usar a expressão usada por ele mesmo, serão destinados à guarda do Estado, à defesa da cidade. A virtude dos guerreiros é a coragem, exercida pelo domínio sobre o caráter irascível de sua alma. E aí ele diz que o terceiro nível, a terceira classe, os mais notáveis que sobraram das seleções anteriores, por terem alma de ouro, são instruídos na arte de pensar a dois, ou seja, na arte de dialogar. E aí esse pessoal, a educação deles vai ser voltada para a função que eles vão exercer na sociedade grega. Então, e cabe a esses o poder. Platão defendia o que ele chamou de sofocracia. A palavra sofocracia, palavra grega naturalmente, sophos é sábio em grego, e cracia, que você já conhece. Então, a sofocracia seria o regime em que os sábios, os instruídos, os filósofos iam exercer o poder. Porque para Platão, página 258, a política é a arte de governar pessoas com o seu consentimento. E o político é aquele que sabe, que conhece a difícil arte de governar. Então, na República, Platão fala a respeito dessa sofocracia. Vocês vão ler aqui no livro, 258, a página, o trecho em que Platão explica isso. Agora, pessoal, há várias formas de governo. Platão, isso também na República, no livro A República.
a timocracia. O que é isso? É o governo que cultua o impulso guerreiro e o desejo de honrarias. Há a oligarquia, que para ele é o poder exercido pelos mais ricos. A democracia, que é o poder atribuído ao povo, entendido como os mais pobres. Segundo Platão, na forma democrática de governo prevalece a demagogia, característica do político que manipula e engana, pois o povo é considerado incapaz de adquirir a ciência política. E aí ele prossegue. Ele fala ainda sobre o tirano. O tirano é a antítese do magistrado filósofo. Então, vejam aqui, claro, eu falei por alto, vocês vão ler com cuidado, se não tiverem lido ainda, estou fazendo um apanhado geral. Mas vocês veem a importância de Platão. Essa obra, A República, ainda hoje é um clássico. Você encontra em qualquer lugar, qualquer livraria maior. Mas Aristóteles foi mais decisivo ainda, em termos da ciência política. Aristóteles, que era discípulo de Platão, inclusive chegou a criticar o seu mestre e foi um passo além. Ele foi original. Ele não copiou de Platão, ele foi original. Ele recusou o autoritarismo da utopia Platão, porque ele não achou que fosse praticável. E ele fez críticas à sofocracia, o governo dos sábios, pretendido por Platão. Então, Aristóteles, no caso, não aceitou que a família fosse dissolvida, que era o que pretendia Platão. Nem que a justiça, ele não aceitou que a família fosse dissolvida, nem que a justiça, virtude por excelência do cidadão, pudesse desvincular-se da amizade, a filia. O termo grego para amizade é filia. Então, Platão desenvolve a sua teoria política a partir do conceito de amizade e filia. O termo filia, embora se traduza por amizade, assume um sentido mais amplo quando se refere à cidade, a polis. Polis, em grego, palavra grega, significa cidade. Então, o termo filia, embora se traduza por amizade, tem um sentido mais amplo quando se refere à cidade. Ele passa a significar a concordância entre as pessoas com ideias semelhantes e interesses comuns, que resulta na camaradagem e no companheirismo. Então, pessoal, ele desenvolve um pouco mais isso aí e trata sobre a ideia de justiça distributiva, justiça comutativa. Agora, nessa conexão, Platão discute o que se pode entender por cidadania. Na obra Política, a Política, de Aristóteles, o outro clássico. Aristóteles escreveu muito. Em termos de política, a obra principal é essa, Política. Então, ele define o que é cidadão. Ele diz que o cidadão pode ser definido por nada mais, nada menos do que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. A ideia de cidadania que a gente tem hoje é um pouquinho diferente, embora haja algumas semelhanças, tem também diferenças. Mas Aristóteles adverte que há outros tipos de cidadania, dependendo da Constituição vigente na cidade, e que essa definição se aplica à cidadania em uma democracia constitucional. Então, Aristóteles era alguém que foi fundamental quanto ao estabelecimento dos princípios que, pelo menos até Maquiavel, que chega no século XV, até Maquiavel, Aristóteles foi decisivo no que se falou sobre política, inclusive na Idade Média. A compreensão
chamada de milenarista que houve, que prevaleceu na Idade Média com os escolásticos, embora tivesse as suas particularidades, ela recebeu muito da influência de Aristóteles. Tá certo? Então, que aí, quanto à Idade Média, propriamente, a gente chega a Agostinho. Agostinho está ainda na filosofia antiga, no século IV. Século IV. Século IV e século V. A obra mais importante de Aristóteles, ou melhor, de Santo Agostinho sobre isso, é a obra chamada A Cidade de Deus. Eu devo ter por aqui, ou sei lá, enfim. Mas é uma das obras mais importantes, porque nesse período se começou a discutir também a relação entre Estado e Igreja, que ainda hoje em alguma medida se debate. Então, vocês podem dar uma olhada em Agostinho também, assim como em Tomás de Aquino, que não se furtou a tratar também sobre justiça, sobre política, não era o foco dele, ele era um teólogo, filósofo, mas, enfim, então, aqui a gente tem o básico, os clássicos, como o título do capítulo mesmo indica. A política aqui é tratada no período antigo e medieval. E na antiguidade, bem como no chamado medievo, os que realmente mereceram destaque foram Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Platão e Aristóteles, filósofos antigos. Agostinho, filósofo antigo também, estava naquele movimento chamado de patrística. E Tomás de Aquino, filósofo medieval. Então, isso aqui essa compreensão deles, expressa aqui nesse capítulo, só começa a mudar um pouco no Renascimento. E aí, como eu falei para vocês, quando se chega na modernidade, com Maquiavel, aí a política é feita a partir de outra perspectiva. Maquiavel rompe tanto com a tradição grega antiga, quanto com a tradição cristã medieval. E começa aí a discussão toma outro rumo, mas isso é o capítulo 20 só. Por enquanto a gente vai se deter só nesse capítulo 19, que eu peço que vocês leiam com cuidado, respondam a atividade que eu passei na semana passada, quem não tiver feito ainda, e a gente vai ver mais alguma atividade desse capítulo e depois a gente parte para outro.